Numa zona animada da cidade de Dakar, um restaurante africano muito famoso atraiu muitos clientes, tanto locais como estrangeiros. O Baobá da Alma, esse era o seu nome. Este local, verdadeiro cruzamento de culturas e histórias, distinguiu-se pela perfeita harmonia entre tradição e modernidade. A sua reputação continuou a crescer, graças aos pratos picantes com sabores exóticos e às receitas antigas transmitidas de geração em geração. No interior, a atmosfera era cativante. As paredes, revestidas com tecidos de cores vivas, foram decoradas com esculturas em madeira representando espíritos e figuras mitológicas, testemunhas de uma rica história. Objetos rituais africanos pendurados nas vigas, como amuletos de proteção, máscaras tradicionais e tambores antigos, foram cuidadosamente dispostos, evocando a ligação íntima entre a cultura africana e o mundo espiritual. O restaurante era banhado por uma luz suave, filtrada por cortinas de algodão e luminárias de ferro forjado. Os cheiros que escapavam da cozinha eram inebriantes. O aroma de peixe grelhado, frango picante e legumes cozidos flutuava constantemente no ar, convidando os clientes a sentarem-se em torno das mesas de madeira maciça. As conversas corriam bem, entre risos e murmúrios, enquanto pequenas luzes se acendiam no terraço, oferecendo uma vista deslumbrante sobre o amplo rio Senegal. Mas por trás desta decoração acolhedora escondia-se uma história obscura. Uma história que poucos se atreveram a contar, por medo de perturbar o frágil equilíbrio do restaurante e do seu patrimônio. Le Baobab de Eliame foi fundado por Mami Diop, uma mulher carismática, com o rosto marcado pelas dificuldades, mas sempre luminosa, como a estrela da manhã. Mami Diop era respeitada não só pelo domínio das receitas tradicionais, mas também pela sua sabedoria e ligação com os espíritos. Ela era guardiã do conhecimento antigo, transmitido por seu avô, um curandeiro espiritual e cozinheiro excepcional. Ele também herdou um segredo bem guardado, uma receita misteriosa, capaz de ligar a culinária à magia dos espíritos. Segundo a lenda, este prato possuía a capacidade de induzir visões sobrenaturais, atrair as almas dos ancestrais e transmitir um sabor incomparável. Mas havia um preço a pagar. Quem cozinhava este prato tinha que respeitar um pacto ancestral, caso contrário os espíritos atacariam a ele e a quem dele se alimentasse. Mami Diop, embora consciente dos avisos do seu avô, decidiu perpetuar este legado. Ela preparava a famosa sopa de alma com muito cuidado, servindo-a apenas em ocasiões muito especiais e sempre a raros clientes que procuravam mais do que apenas comida. Aqueles que o comeram muitas vezes testemunharam experiências místicas, visões de ancestrais ou sensações inexplicáveis. Mami Diop sabia que cada gesto na preparação deste prato tinha que ser feito com absoluto respeito pelas tradições, pois qualquer erro teria consequências dramáticas. Numa noite chuvosa, um grupo de viajantes estrangeiros, intrigados com a lenda do Baobá da Alma, decidiram abrir a porta do restaurante. Estes viajantes tinham curiosidade em provar a famosa cozinha do Baobá, mas dificilmente acreditavam nas histórias de magia. Já tinham ouvido falar do restaurante, da sua comida deliciosa e das suas receitas extraordinárias, mas a ideia de um prato com poderes sobrenaturais parecia-lhes pura invenção. Mami Diop acolheu-os calorosamente e, após uma troca de cortesias, contou-lhes a história do seu avô, o segredo da sopa de alma e a forma como preservava as tradições. Os clientes, divertidos, fizeram questão de provar a famosa sopa de alma, prato que Mami Diop não servia há vários anos. Após um momento de hesitação, ela cedeu à curiosidade deles. Ela foi até a cozinha com as mãos tremendo. O silêncio encheu o lugar enquanto ela começava a preparar o prato. Cada gesto era medido, cada movimento carregava um significado profundo. Ela murmurou encantamentos antigos enquanto manuseava os ingredientes. Temperos raros, carnes misteriosas e plantas com propriedades mágicas. O calor da lareira na cozinha parecia amplificar a concentração de Mami Diop. O aroma da mistura era cativante, como se o próprio ar estivesse imbuído dos segredos de uma época passada. Quando ela serviu o prato, uma atmosfera pesada pairou sobre a sala. Os estranhos, sem suspeitar das consequências, começaram a provar a sopa. No início, ficaram maravilhados com os sabores únicos que explodiam em suas bocas. A textura era cremosa, o tempero perfeito, e cada colherada parecia aproximá-los de algo místico. Mas, rapidamente, uma sensação estranha invade o ar. As paredes, inicialmente sólidas, pareciam vibrar levemente, como se a própria sala estivesse reagindo à energia que emanava do prato.
As luzes piscaram e uma brisa fria passou repentinamente pela sala, embora as janelas estivessem fechadas. Os convidados congelaram, tentando entender o que estava acontecendo. Um deles, um jovem de olhos brilhantes de curiosidade, levantou-se rapidamente, com as mãos trêmulas, como se uma força invisível o incitasse a sair da sala. Ele desabou antes de chegar à porta, inconsciente. Os outros clientes, subitamente paralisados, começaram a ouvir sussurros, vozes familiares, mas que não eram as suas próprias vozes. Os murmúrios se intensificaram, transformando-se em um coro ininterrupto de palavras incompreensíveis, às vezes nomes de ancestrais esquecidos. O pânico começou a se espalhar entre os clientes. Todos se levantaram rapidamente, tentando fugir do local, mas a porta do restaurante se trancou, um som metálico ecoou pela sala. As janelas estavam fechadas. O restaurante era agora uma armadilha. Não há saída. De repente, uma figura translúcida apareceu na frente de Mame Diop. Era o fantasma de seu avô. Ele ficou ali, vestido com uma tanga tradicional, o rosto marcado por décadas de experiência, os olhos brilhando com um brilho misterioso. Suas mãos estavam estendidas para Mame Diop, como se a repreendesse. O espírito, com voz profunda e solene, murmurou: "Você quebrou o pacto. Os espíritos não perdoam esta violação. O baobá agora está amaldiçoado. Todos aqueles que dele comerem serão destinados à vida após a morte." As vozes dos ancestrais misturaram-se aos sons do vento soprando pela sala, e um cheiro forte de enxofre encheu o ar, como se a própria terra estivesse com raiva. A realidade parecia girar em torno deles, cada cliente jogado em um turbilhão de visões e pavor. O fantasma desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando para trás a promessa de uma maldição que marcaria para sempre o restaurante. Mame Diop, abalada pela reprimenda do avô e pela compreensão do desastre que acabará de causar, caiu de joelhos. Mas já era tarde demais. A magia do prato amaldiçoado fez efeito. Foi então que Mame Diop compreendeu que cometera um erro terrível. Os ruídos do além tornaram-se mais insistentes, quase palpáveis. O fantasma de seu avô, figura imponente e respeitada em vida, materializou-se diante dela. Sua aparência, translúcida e borrada, era uma mistura de sabedoria antiga e raiva vingativa. O rosto do espírito carregava a amargura de séculos de tradições quebradas. Seus olhos, brilhando com um brilho sobrenatural, fitavam Mame Diop com silenciosa reprovação. As palavras do avô eram como um vento gelado soprando pela sala, mas Mame Diop só conseguia captar fragmentos delas. Você ousou trair a alma do baobá. Deixa a maldição ser cumprida. O fantasma o repreendeu por não ter respeitado o pacto ancestral. Não era apenas uma receita, mas uma promessa, uma aliança com as forças invisíveis que governavam o mundo espiritual. Ignorar esta promessa, manipulando-a para ganho pessoal, desencadeou uma tempestade de forças invisíveis e perigosas. O fantasma, num último suspiro de raiva, anunciou a maldição. Este restaurante será amaldiçoado para sempre. Cada prato que você servir no futuro carregará a alma de um espírito perdido. A maldição foi então lançada, permeando o local, as paredes e a terra sob as fundações do restaurante. No dia seguinte, quando os primeiros raios de sol atingiram a cidade de Dakar, uma estranha série de histórias espalhou-se entre os clientes que tinham comido a sopa da alma. Rumores começaram a circular, cada vez mais loucos. Alguns relataram alucinações e visões. Um homem afirmou ter visto cenas de uma época passada, imagens de guerras e sofrimentos antigos, como se o passado tivesse se intrometido na realidade. Outros sofreram pesadelos terríveis, onde sombras os perseguiam incessantemente, os seus corpos imbuídos do terror de uma época que não compreendiam. Mas isso foi apenas o começo. Os clientes, desconcertados, chocados com o que vivenciaram, começaram a sair do restaurante, nunca mais voltando. O boato de um lugar assombrado se espalhou como veneno, e a reputação do baobá da alma foi inexoravelmente manchada. Mame Diop, dominada pelo remorso e dominada pela maldição que não sabia quebrar, fechou o restaurante. Mas as paredes do baobá ainda pareciam vibrar com uma presença inexplicável, como se algo ou alguém se recusasse a sair. Todas as noites, Mame Diop sentia-se atraída, quase sem querer, para o lugar onde tudo começou. As portas estavam lacradas, mas ela sempre as encontrava abertas,
como se o espírito do restaurante a chamasse. À luz bruxuleante das lamparinas a óleo, ela preparava refeições, não para os vivos, mas para as almas perdidas que, pelo poder do pacto, estavam agora vinculadas a este lugar. Ela não passava de uma sombra errante, presa na maldição que havia invocado. Os rumores continuaram a circular em Dakar. Vozes sussurravam nos becos escuros, histórias de pratos amaldiçoados, de refeições onde os convidados se viam prisioneiros dos espíritos dos seus antepassados, com as vidas destroçadas por uma maldição que não compreendiam. Aqueles que ousavam aproximar-se do restaurante afirmavam ouvir sussurros estranhos, vozes invisíveis, orações murmuradas numa língua antiga que não conseguiam compreender. Houve testemunhas que afirmaram ter visto figuras espectrais recortadas na neblina, silhuetas de pessoas desaparecidas, ancestrais cujos rostos estavam marcados de tristeza e raiva. Alguns, mais ousados, tentaram entrar no restaurante. Atraídos pela aura de mistério e pela lenda da comida do Baobá, procuraram compreender o que se passava neste lugar maldito. Mas, segundo depoimentos, quem entrou nunca saiu ileso. Alguns estavam perturbados, tomados por uma loucura inexplicável, outros traziam marcas indeléveis, como se a alma do restaurante se tivesse ancorado neles, mudando-os para sempre. Os poucos sortudos que escaparam, abalados por visões infernais, alegaram que foram marcados para o resto da vida por uma experiência que os perseguia, impedindo-os de saborear a paz interior. Hoje, o Baobá da alma continua a ser um lugar abandonado. A sua aparência outrora acolhedora e vibrante está agora congelada no tempo. As paredes estão cobertas de trepadeiras grossas e a poeira se acumulou nos cantos esquecidos do restaurante. As janelas estão escuras com teias de aranha e o cheiro de decomposição paira no ar. No entanto, a maldição persiste. Os moradores evitam o local, preferindo ignorar as sombras em movimento e as vozes misteriosas que ainda parecem ecoar entre as paredes. Preferem não falar dos boatos, das lendas que circulam pelo Baobá, como se mencionar o nome do restaurante atraísse espíritos malignos. Às vezes, quem se aproxima demais afirma ouvir ruídos estranhos vindos do restaurante, ruídos de cozinha, barulho de talheres, suspiros abafados. Alguns afirmam ter visto formas indistintas movendo-se no seu interior, silhuetas dançantes, sem formato preciso, como se Mame Diop ainda estivesse ali, cozinhando nas sombras, servindo pratos às almas perdidas, condenadas a vagar no além. Outros dizem que em determinados momentos da noite acende-se a luz bruxuleante da velha cozinha e vozes suspiram, clamando ao arrependimento. Quem se aproxima demasiado diz ouvir palavras incompreensíveis, avisos destinados a quem se atreve a cruzar a porta deste restaurante abandonado. O Baobá da alma é agora um lugar amaldiçoado, um símbolo de um pacto quebrado, uma tradição esquecida e um legado poderoso demais para ser ignorado.